Boa noite, pessoal. Boa noite. Maravilhoso. Uma salva de palmas para o Silvio Cimeiro. Sensacional. Sensacional. Parabéns demais. Obrigado a todo mundo por estar aí com a gente. Ficou aí na sessão até agora. Deixa eu começar a minha gravação. Pronto. A gente depois não tem ele registrado, essa conversa, que tenho certeza que vai ser massa. Lembrando que a gente tem uma outra sessão agora na quinta-feira, também é comemorativa, na quinta e no domingo, na terça da semana que vem e na quinta. No domingo vai ser às 3 horas, na quinta agora é às 7, no domingo às 3 da tarde, na terça-feira da semana que vem também às 7, na quinta da semana que vem também às 7. E espero que esteja todo mundo aqui com a gente também, que vai ser massa esse super estreios assim, Isso. na quinta e no domingo. Quem quiser mandar pergunta para o debate, mostra aí pra gente, Dani, como Vou é que mostrar pra faz. vocês. Tem esse canalzinho do chat dentro da plataforma, esse botãozinho azul. Se tiver no celular, ele vai estar só escrito só com a interrogação, né? E no computador está escrito ajuda, é só clicar, vai aparecer essa coisinha, coloca o nome, e-mail, telefone se quiser, e manda aí a mensagem que eu vou recebendo aqui e vou passando as perguntas para os convidados, tá bom? Isso mesmo. Deixa eu fechar aqui e voltar para a nossa tela. Tô meio fanha hoje. Um lábios é tão entupido, né? Bem, lembrando do Insta, você falou, né, meu amor? Falei, se cair, corre lá no Insta que eu vou dando os recados por lá, mas tá tudo estável por aqui. Perfeito. Então, vou apresentar hoje nossos convidados que estão mutados, mas se quiserem já podem desmutar os microfones. Eu vou apresentar na ordem que está aparecendo aqui na minha tela, que é a ordem que o pessoal está vendo também. Se vocês quiserem, o arroba de todo mundo aqui do Insta tá aqui embaixo. Os convidados não estão vendo, mas quem estiver vendo aí a sessão vai estar vendo os nossos arrobas. Pode dar um alô pra gente lá no Insta também. A gente tem hoje aqui em ordem ali a Inês Maia, Inês que é atriz do Super Pina. Obrigado, Inês. Deixa eu voltar aqui na minha colinha. A Inês Pode desmutar, gente. pode Isso. desmutar. Oi, gente. Massa. Que bom estar participando aqui. Obrigado demais, Inês. Do lado da Inês da telinha ali a gente tem a Carla Villa-Lobos. Oi, Carla. boa noite, Carla, gente. ela é diretora do curta MC Jazz, realizadora de cinema também, realizadora de visual, né, Carla? Sim. Massa Parabéns demais, hein, por esse filme. Parabéns. Eu Que amo isso. muito. Obrigada, obrigada novamente, sempre vocês maravilhosos. Obrigado você. Do lado dela, o Jean Santos, que Olha, é tem pergunta. diretor, também diretor do Super Pina. É um sobrevivente do audiovisual, como acho que todos nós aqui na telinha, nós somos todos sobreviventes do audiovisual. Cineasta e produtor executivo. Calma que eu tenho que ir pro lado aqui, porque era grande a linha. Diretor executivo da TV Pública. Certo, Jean? Produtor executivo. Isso, não, diretor. Produtor Eu dei um cargo para ele assim ainda. Eu promovi o cara ao vivo. Mas quem É sabe, bom. né? Boa noite. Boa noite. Prazer conversar nesse dia. Obrigado demais. Eu tô cantando a pedra. A próxima sessão já é o Jean como diretor. Ele tá como produtor nessa, na próxima diretor executivo. Ali embaixo a gente tem a Andressa Kines. Kines, Andressa? Que fala? Pronuncia? Como eu botei. Isso. Isso. Kines. Kines Massa. mesmo. A Andressa, ela é produtora e é integrante do Cine Sapo em Porto Alegre, né, Andressa? Isso. Aqui em Porto Alegre. Massa demais. Obrigado demais por ter aceitado. A Andressa é uma convidada especial nossa hoje. E queria agradecer demais por você estar aqui também. Eu agradeço o convite. Do lado dela a gente tem a Vitória Régia, que é atriz no filme MC Jazz. E ela também é jornalista. Certo, Vicky? Isso. Oi, gente. Boa noite. Muito obrigada novamente pelo convite e por passar MC Jazz, esse filme que eu amo tanto. Nossa, a gente também, Gente né? também. A gente tava aqui, a gente tava doido para passar o Super Pina MC Jazz. Foram filmes que a gente lançou na plataforma já há um tempo. E a gente começou a fazer esse processo de apresentação dos filmes com debate há pouco tempo agora. E a gente estava esperando uma oportunidade assim, para passar os dois, porque são dois filmes que a gente gosta muito. E aqui na última telinha a gente tem o George Pedrosa. Oi. Tudo
Dá pra ouvir? Dá, Tá. tá dando bem, para ouvir bem. Boa- O Jorge, boa ele noite. é realizador cinematográfico e produtor audiovisual. Produtor cultural também. Produtor Cultural, cultural, né? Produtor E cultural. também do Mostra Kelly, né? Do Mostra Kelly. Sim, é uma mostra de filmes LGBT aqui do Maranhão. Maravilhoso. Primeiro. Massa. É maravilhoso que a gente tem hoje representatividade aí do Maranhão, do Nordeste, do Sul, com a galera que tá aqui do Sudeste, todo mundo embolado fazendo cinema, né? Ó, já chegou uma mensagem aqui da galera maravilhosa, curta na Kombi. Gente, eu quero conhecer vocês pessoalmente quando acabar a pandemia, por favor. Sensacional esse pessoal. Eles falaram uma boa noite a todos, que linda sessão e parabéns, pessoal, pelos filmes. O Obrigada. Curta na Kombi é uma galera que faz a projeção. Eles têm uma Kombi que andam pelo interior do estado e fazem a projeção nos lugares, assim, que eu acho muito massa. A última vez eles fizeram No na Nordeste, parede do né? condomínio. Eu não lembro em qual estado que era. Era no Rio Grande do Norte? Ixi, Eu agora acho que era no Rio fiquei Grande do na Norte. Daqui a dúvida. pouco ele deve mandar pra gente. Eu acho que é Rio Grande do Norte. E aí eles fazem as projeções nas paredes dos lugares. É uma coisa incrível. Assim, ele projetou Fora. um debate nosso assim, num lugar muito massa. É Muito bem o massa. trabalho de divulgação mesmo. Sensacional o trabalho deles. Nossa, super parabéns. Que inveja né? também. Queria eu pegar uma Kombi Sai Sair. pro sair de projeto. casa primeiro. Pois é, eu acho que agora eles devem estar um pouco mais quietos, assim, por causa da Sim. pandemia. Ah, é, eu acho que da última vez eles estão fazendo lá do condomínio deles e projetando na parede, assim, do prédio e tal, pra galera ver da janela. Irado. Parabéns aí, pessoal. Mas Mas- venho para Recife quando voltar. Pois é. E pra BH também, se descer, gente. Gente, então é isso, assim, todos estamos apresentados, devidamente apresentados. É um bate-papo super descontraído. Natal, Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte. Amo Natal. Ano Natal. E é isso, assim, se vocês já tiverem as perguntinhas, a gente já tem umas aqui que a gente já foi chegando, algumas a gente foi separando aqui para os filmes, mas Andressa, Jorge, já quiserem fazer as honras aí, eu imagino que vocês devem estar com um caderninho cheio de coisa para perguntar. Tô aqui com o Word aberto. Então bora lá, pra lançar aí. Planilha. Porque se deixar, a gente fica falando, e aí a gente tem que se conter. Ainda mais quando é filme que a gente Que gosta a gente tanto. gosta. Sim. E aí, Jorge? Andressa, Não, eu tenho uma pergunta mais pro Jean, porque a gente exibiu o Super Pina na mostra, tanto o Super Pina quanto o MC Jazz na mostra no passado. E, nossa, vamos demais os dois filmes, mas eu queria saber do Jean por que que ele lançou o primeiro curto do Super Pina. Eu acho que mais ou menos um ano depois ele lançou o longa, no caso. Como é que foi isso? Por quê? Acho que eu nunca tinha visto uma coisa assim antes, no cinema brasileiro, pelo menos. Acho que massa. Pois é, é uma estratégia realmente diferente, né? Talvez porque esse cinema que a gente faz é mesmo difícil de acontecer. E aí, quando acontece, a gente tem que puxar tudo que for possível, né? Para que aquele projeto aconteça. Então, a história do Super Pina, ele começou como um curta, né? O roteiro foi aprovado em um edital que é o Curta Afirmativo, que é um edital que, inclusive, foi extinto, né? Assim, se a gente for falar sobre isso aqui, todo mundo vai chorar. Sobre, né, o apoio à produção de cinema mais periférica, né? Seja LGBT, seja de pessoas negras. E eu aprovei esse edital do curta afirmativo, era um roteiro de curta, né? Como o nome do edital diz. Então eu fiquei tão empolgado com isso que aquela história, ela continuou sendo escrita, tá? E o dinheiro nunca saía, sabe? Demorava de sair. Eu fiquei reescrevendo aquele roteiro, né? Eu já tô falando muito, eu acho. não, vai lá. Embora. Mas assim, né? Eu acho que o processo de escrita ele é sempre de escrever e reescrever, escrever e reescrever, escrever e reescrever, até você encontrar como aquela história pode ser contada, né? Então, eu terminei fazendo com que aquele roteiro crescesse para um roteiro de longa, apesar de só ter o dinheiro para filmar o curta. Mas aí eu fui, né? Porque assim, a gente vai sonhando e só vai realizando se a gente for acreditando, né? E fazendo e tal. Aquela bem poética. E aí,
Eu acredito, né? E aí eu continuei acreditando e no meio disso tudo da escrita do roteiro eu fui envolvendo outras pessoas, cantores, cantoras, compositoras, pessoas que inspiraram para a construção daquela personagem cantora, né? E aí foi surgindo música original, foi surgindo coisas do tipo, e eu fui criando outros projetos também de videoclipes, do que ia surgindo para aquela história que eu tinha começado como curta. E aí, em determinado momento, eu tinha um grande monstro e eu tinha que domá-lo. E aí, a forma como eu consegui primeiro foi com o curta, né? E, paralelo ao curta, eu filmei também o longa. E aí, como finalizar um curta é mais barato e eu já tinha um orçamento, eu finalizei o curta e fiquei com aquele material do longa guardado para uma possível finalização, né? Depois que veio a acontecer de forma independente, a gente aprovou um edital, mas esse dinheiro também nunca saiu da finalização do longa. Você filmou tudo junto, ou seja, E aí vai ter filmou esse capítulo longa 2. e cortou para curta. Não sei se não sei se embolou. Mais ou menos. A gente filmou durante 18 dias. E durante esses 18 dias, eu filmei um material para vários videoclipes, para o longa e para o curta. Só que nem todo mundo sabia que tinha tudo isso dentro do filme. As pessoas iam descobrindo aos poucos, que o filme ele é cheio de caixinhas, assim, né, que vão se abrindo. Eu acredito que o curta ele tem um início, meio e fim, mas que ele deixa ali uns espaços para que eu venha preencher com esses outros pedaços aí do quebra-cabeça, das músicas, dos clipes, poesias. Você chegava com 3 termos de compromisso, né? Um do curta. Desculpa, Inês. Fala. Eu brinco que Superpina é um estudo, um case de economia criativa. Como pegar o dinheiro de um curta, fazer 3 clipes, um longa e um curta. E em 18 dias. Em 18 dias. Tô chocada. Gente, que loucura isso, Tô muito gente. chocada. O que você ia perguntar, amor? Não, eu ia falar que chegava com 3 termos de compromisso em cada gravação, né? Era um pro curto, um pro clipe e um pro longa, né? Eu vim ficar só fazendo. Eu não sei nada. Eu não assinei nada. Assinou o seguro de vida, né? Assina o seguro de vida. Gente, eu tô chocada. Mas eu acho que. Pode falar. Porque tem todas essas questões burocráticas, né? Técnicas e também estéticas, de cada pedacinho desse projeto. E essa questão burocrática, ela foi muito difícil, isso de organizar mesmo um orçamento, né, que comporte tudo isso e que essas pessoas que trabalharam em produções diferentes entendam também, isso é importante, né? E que recebam pelos tantos trabalhos, né? Não só por um. Sim. Porque você faz um que vira 4 e só recebe por um. Aí tem que ver esses editais aí para a gente poder distribuir, né, essas rendas e dar para quem está fazendo e não para quem está, né, apenas Jean, você conseguiu distribuir o longa? De alguma Não. forma? Aí, sim, eu consegui fazer uma distribuição artística, né, assim, de festivais e tal, que eu consegui entrar como um corte work in progress, né? Porque está finalizando. E como eu aprovei, eu não posso. Ainda vai finalizar, assim, que eu acredito que esse dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual uma hora saia. Mas, né, já entrou e saiu todo tipo de secretário e coisa do tipo lá, e não se resolve muito. E aí fica um impasse, porque eu não posso nem botar uma pedra em cima e dizer, tá bom, vai ser essa finalização mesmo, assim como foi feita meio na gambiarra, como aí a luz do Daniel.
E aí eu vou tentar tirar um certificado, né, um CPB, para poder vender para alguém conseguir algum dinheiro. Mas e aí as pessoas que trabalharam? Que acreditaram que esse projeto iria receber esse edital, e aí muita gente, né, fez o trabalho no pendura. Bota fé. Esses profissionais incríveis, assim, que acreditaram por ser um trabalho autoral, um primeiro trabalho, um primeiro longa, e assim, bastante corajoso, né, de querer entrar nessa briga, porque são pessoas que dão, né, coisa do longa-metragem no Brasil, e é meio que uma tentativa de estourar a bolha, ela é difícil de peitar sozinho. Muita gente acreditou junto com isso. Eita, a conexão do Jean tá meio baixa lá, né? Tá travando um pouco. Fico na dúvida se é eu. Não, é o dele, acho que tá até cinza. Eu acho que agora até perdeu a conexão total lá no. Caiu. Caiu. Ele deve voltar em algum momento falando, assim, achando que a gente tá ouvindo ele. Isso é péssimo. A gente perde a conexão. Mas, enfim, a coisa da distribuição é muito triste, né? Assim, é difícil, né, de distribuir longa-metragem. Eu fui aqui em uma masterclass uma vez e as pessoas falaram cifras de distribuição de longa-metragem que eu falei assim, gente, eu não sei nem que cifra é essa nem para fazer o longa. É uma cifra 3 vezes maior do que eu imaginava da cifra para produzir o longa. Imagina para distribuir isso tudo. Não, e nem só isso, né? Também entrar na coisa de conseguir se fazer um longa, o primeiro longa, né? Existe essa outra bolha também aí, né? Das pessoas que já estão produzindo. Para a curta já é difícil, aí para a longa também, aí fica aquela história, né? De, mas você é iniciante, aí nunca tem lugar para iniciante fazer o longa, e fica sempre as mesmas pessoas. Né? E para o curta também, nas grandes editais, né? Aí você tem que apresentar todos aqueles pontos de currículo e aí? E quem tem 1, 2, 3 trabalhos, né? É bem complicado, assim, uma questão complexa. Tem que ficar pendurando a luz em cima da garrafa de Jack Daniels para poder fazer filme e depois conseguir alguma coisa. A distribuição... Desculpa, eu trabalho numa distribuidora aqui em Porto Alegre, que é a Lance, que é uma das únicas distribuidoras aqui do Rio Grande do Sul, assim, tipo, uma que tá mais um tempo já trabalhando, assim. E, tipo, é uma coisa bem difícil mesmo, porque a gente vê o processo que é difícil já de produzir, né? Mas aí os filmes que conseguem ser produzidos, eles não têm dinheiro para distribuir, né? Então a gente tem, tipo, sempre chutando, né, uma pedrona, né, depois da outra, assim. E é bem complicado, assim, tipo, porque a maioria dos filmes, né, pelo menos que vão para o circuito comercial, eu pelo menos vi alguma distribuidora também, a gente tinha bastante o apoio, que era do Producine 03, né, que é o edital de comercialização da Ancine, que tá também, tipo, parado, assim. E quem sabe se vai sair, né, galera? Não sabemos como é que vai ser. Cinema fechado, enfim, mas esses filmes precisam ser lançados em algum momento, né? Então, tá uma questão bem crítica, que se não tiver esse dinheiro, esses filmes não tem como ser lançados, assim. A não ser que tu coloque muito dinheiro privado, né? Ninguém tem tanto dinheiro. Que o retorno também é pouco, né? Pensando que as pessoas também, enquanto tu consegue colocar um filme numa sala de cinema, as pessoas também não vão, né? O público não está acostumado a consumir filme brasileiro, então a gente também tem um retorno menor, né, de receita, assim, que não é, enfim, até o dinheiro que a gente consegue para distribuir também não tem nada comparado a blockbusters, enfim, a vários filmes internacionais que têm milhões de divulgação, né? Então, como é que a gente vai... A gente é um cardume mesmo, assim, eu penso, até os filmes, né, no mercado exibidor, assim, é tipo um filminho brasileiro lá tentando se destacar, sabe? Bota fé. Uma vez uma das meninas estava com a gente, não sei se foi o dia que estava com você, Carla, que a gente estava discutindo, acho que talvez o peixe, não sei. E aí alguém falou assim que a gente estava fazendo uma espécie de... A gente estava hackeando o sistema. Sim, foi. Foi a cara, que a gente estava hackeando o sistema, usando o sistema da internet exatamente para tentar fazer um contrário, enfim, um movimento contrário ao deles, assim, que eu achei massa, eu acho que vou até tatuar isso um dia. Massa demais. Mas vamos lá, Andressa, você que já está desembolando, acho que você tem umas perguntas aí, quiser trazer também. Sim, então vou fazer uma pergunta para o MC Jazz agora, para ir um de cada vez. Eu queria dizer, né, tipo, a gente aqui do coletivo Cine Sapa, a gente estuda, pesquisa, né, filmes independentemente,
Eu já vi o MC Jazz 2 vezes antes em festivais, eu fiquei bem feliz de ver ele de novo. Eu vi no Frap, eu acho, e no Mostra Ela na Tela, eu acho, né? Ah, sim. Passa. Não sei se teve mais algumas, eu sei que foi para vários, né? E é um filme incrível, assim, tipo, eu fico muito feliz de ele existir, assim, digamos. E eu queria começar fazendo uma pergunta, na verdade, do início do filme, né, para falar, assim, porque eu acho que o filme ele começa de um jeito muito incrível, que é uma cena de sexo lésbico observacional, assim, com corpos reais, né, ali mostrados, enfim. E é uma coisa que a gente não tá muito, a gente não tem essa representatividade, assim, de realmente ter essas imagens no nossa, enfim, nas nossas referências, né, de filmes, assim, quando tem, às vezes, uma coisa meio deturpada, assim. E eu acho muito incrível que o filme começa assim, tipo assim, pá, sabe, esse casal de mulheres lésbicas, negras, sabe, se amando. E de uma forma também que, enfim, o corpo não tá moldado à câmera, né? É quase como se elas estivessem ali, a gente que tá tendo esse momento, né, de poder observar isso. E eu queria daí perguntar um pouco como é que foi essa criação, né, dessa cena, assim, para vocês, né, enfim, de como pensar esse corpo lésbico, assim, no cinema, sabe, na câmera, e também de como construir isso, pensando que a gente tem que, inevitavelmente, quebrar várias coisas, assim, de olhares já, né, o jeito que o nosso corpo é representado em vários filmes que a gente já está acostumado a ver, e como quebrar isso, né? Sim. Vou começar, Vicky. Vai lá, vai lá. Essa é uma cena que, desde o início do filme, assim, de pensar o roteiro, sempre me preocupou muito em como filmar, né? É uma cena que não estava nessa ordem no roteiro, ela vinha depois, enfim, o filme era uma outra coisa escrito assim. E na montagem eu senti essa necessidade de começar com essa cena. Tanto por uma questão de narrativa, que eu já queria estabelecer que as duas personagens tinham algum tipo de relacionamento. Antes a gente tinha uma construção ainda para você entender e elas irem até aquele lugar. Quanto também para já endereçar esse filme a determinadas pessoas. Eu queria que, tipo, de cara, algumas pessoas já se sentissem afetadas por esse filme, né? E a minha preocupação sempre foi muito grande, porque na busca por referência de corpos de mulheres em cenas de sexo enfim, já são raros de se encontrar. Duas mulheres negras, então é uma dificuldade maior ainda, né? E eu fui buscar em alguns filmes e nada enfim, me tocava muito, assim, também porque eu tinha um certo receio em como retratar o corpo, principalmente por serem mulheres negras, para falar a verdade, porque eu me preocupava muito de não cair num lugar de colocar esses corpos ainda mais para serem objetos de desejo, né? Que é uma grande discussão dentro do movimento negro, e das mulheres negras e tal. E depois até do filme ter sido feito, eu fui encontrando boas referências que eu queria ter encontrado antes. Tem uma cena linda, que eu já até falei num outro debate, mas que não foi, enfim, na Cardume, que é de Watermelon Woman. Não sei se vocês já passaram esse filme no Cine Sapa, mas é um filme incrível, que tem, eu acho, uma cena linda de sexo entre duas mulheres. E só que também não batia muito com a linguagem que eu queria colocar no filme, que era um olhar meio documental para essa história. Eu queria que as pessoas, os personagens tinham realmente uma densidade real, sabe? De querer que realmente as mulheres pudessem pensar, eu conheço a Jazz, eu conheço a Natália, enfim. Queria que tentasse alcançar um pouco esse lugar, né? E, ao mesmo tempo, um lugar de um desejo, assim, de um desejo de quem está fotografando também, que também é uma questão que ainda, enfim, que a gente tem que trabalhar muito também, porque são muitos homens que fotografam os filmes, e muitos diretores homens que ainda, enfim, não tratam com tanta sensibilidade, talvez, temas relacionados às mulheres lésbicas, mulheres bissexuais e tudo mais.
e aí pode chegar num lugar de voyeurismo, né? Que também não era o que eu queria. Eu queria que fosse uma cena íntima, mas que eu também pudesse, tipo, me relacionar ali enquanto uma pessoa que também tem relacionamento com mulheres e tudo mais, sabe? E aí eu conto, geralmente, falando sobre essa cena, que para mim foi muito difícil no dia filmar, que eu quis fazer num take só, porque eu estava preocupada, porque a Vicky era a primeira experiência dela atuando. A Carol, que faz a Jess, também era uma pessoa que só tinha atuado uma vez, mas assim, cena de sexo nenhuma das duas tinham feito. E não eram namoradas também e tal, então tinha várias preocupações rolando por ali, né? Também de deixar elas confortáveis, assim. Mas elas reagiram muito mais tranquilas do que eu. Eu estava super preocupada. E elas estavam tipo, vamos lá. Não sei o quê. Enfim, e aí, para mim foi uma experiência ótima, porque eu também estava lidando com duas pessoas que eu conhecia, enfim, que são amigas minhas, e apesar de eu estar nervosa, eu tenho certeza que foi com as pessoas certas, sabe? Se eu tivesse, talvez, com duas atrizes hiper experientes no sentido de fazerem tal coisa e que fossem, talvez, me ajudar dando, sei lá, falando, por que você não filma mais de perto? Por que você não faz não sei o quê? Talvez eu fosse fazer enfim, por querer também discutir como filmar essa cena, mas eu acho que talvez não tivesse tão dentro do que eu estava pensando para o filme, sabe? E elas terem me dado essa liberdade também de conduzir a cena, mesmo que eu tenha falado, vamos fazer, tá ótimo, um take só, é isso. Também foi muito importante porque, enfim, depois eu senti que era só isso que eu precisava mesmo, sabe? E que como a gente tem essa carência também dessa imagem, dessa relação, eu sinto que ter feito dessa forma enfim, já foi muito importante para muitas mulheres também, sabe? Massa. Se a Vicky quiser. Não, só faço cor ao que a Carla falou. Realmente, para mim foi muito mais tranquilo do que eu esperava, como a Carla falou, é a minha primeira experiência em atuação. E né, você já começar fazendo uma cena como essa de sexo, você já fica com vários pés atrás, né? Mas o ambiente foi muito tranquilo, muito acolhedor, o set, né? Eu sempre falo isso também, que para mim o que tornou o diferencial e o que tornou a experiência dessa cena com que eu ficasse mais confortável foi o fato de que a equipe era composta por mulheres e pessoas LGBTs, né? E isso faz uma diferença imensa quando você vai fazer uma cena com conteúdo sensível desse, né? Você tem que estar muito à vontade mesmo. E isso me fez me sentir muito confortável também. A Carla teve uma preocupação de ter toda essa construção dessa equipe e de, na hora da filmagem, também ter poucas pessoas no set, né? Só tinha as pessoas realmente necessárias para filmar a cena. Então, foi muito tranquilo. E eu acho realmente que é uma cena super importante para a história do MC Jazz mesmo, mas como uma cena importante da gente ver no cinema. Eu também cresci com essa falta de referências nesse sentido. Quando a gente é lésbico ou bissexual, a gente cresce muito com essa questão, né, que faz com que a gente tenha uma dificuldade de entender também, para além do cinema, o nosso corpo, o que é sexo entre duas mulheres cisgêneros, né? E então, para mim, foi muito importante. Eu acho que, e eu sempre falo isso também para Carla, que fazer essa cena me ajudou muito, enquanto pessoa, a pensar nessa questão também do corpo, de sexualidade, sabe? Foi uma experiência muito interessante, assim, para mim. E eu gosto que é a primeira cena do filme. Eu só brinco que a única pessoa que não viu o filme ainda é minha mãe, no caso, porque a primeira cena do filme é essa. Mas, fora isso, tá tudo certo. Ela começou a ver e parou, ou ela nem começou a ver, nem viu nada? Não, então, ela não viu o filme porque a primeira cena é essa, né? Tá. Aí eu tô tentando entender como que eu vou mostrar pra ela aí do filme. Vou pular essa série e vou direto pro resto. Vou te mandar uma outra versão.
Deixa eu aproveitar, né, que vi que tá falando, eu queria perguntar e estender para Inês também, assim, como que foi o trabalho, né? Você falou já um pouco, né, Vicky, mas assim, como que foi esse trabalho de preparação ou de, enfim, de estudo de personagem com os diretores? Porque eu tô perguntando porque nos dois filmes, assim, as atuações são incríveis, né? Assim, são muito boas mesmo, assim. E aí eu falei assim, a gente fica, né, nessa pilha de como que é, como que vocês, né, enfim, como que é o trabalho do diretor, porque geralmente essa pergunta é feita pro diretor, né? Como que foi o seu trabalho com os atores? Para as atrizes, como foi o trabalho dos diretores com você? Acho massa. Foi muito tranquilo, assim, de certa forma, porque eu vi MC Jazz aqui em Recife. Eu acho, inclusive, que a gente estava numa mesma sessão de debate no Recifest. Engraçado, Super Pina e MC Jazz andavam meio juntos nas exibições. E MC Jazz ele teve uma repercussão muito legal com relação à atriz, com relação a como era a vida, essa simbiose, né, do personagem com a atriz. E eu acho que em Superpina, de certa forma, também, assim, Jean deixou a gente muito livre de acionar nossas questões, assim. A minha personagem, ela aparece mais no longa, ela é mais desenvolvida no longa, ela é a propagadora do amor primo, então ela tem que ser essa personagem que fosse um pouco revolucionária, um pouco ferrenha também. E aí a escolha que eu fui fazendo, de certa forma, era muito mais sobre essa liberdade sexual, o encontro dessa liberdade sexual. E quando a gente encontra essa liberdade sexual, às vezes é comum que role um pouco de ressentimento do que foi que a sociedade nos construiu durante tanto tempo. E aí, quando a gente descobre algo diferente, a gente fica meio puto da vida, assim, sabe? Caralho, quanto tempo eu perdi! Então, a minha personagem, ela tem um pouco disso. Ela é uma personagem um pouco ressentida com essa sociedade, com os homens, com tudo. E aí eu fui conversando isso com o Jean, e ele foi trazendo as ideias dele, e eu fui trazendo as minhas, e com relação à cena de sexo, também alongando aqui a discussão que estava nesse assunto. Em Superpina é muito interessante, porque Superpina tem muitas cenas nuas, muitas. A maioria dos personagens masculinos estão nus em cena. E isso foi uma coisa interessante de Jean. Jean não queria que nenhuma... Ele foi bem claro na nossa primeira reunião, ele não queria que nenhuma mulher fizesse um nu que não quisesse. Ou seja, toda mulher que ia aparecer nua no filme realmente gostaria de querer fazer, de querer ter essa experiência. E o que eu achei interessante foi que a maioria não quiseram. A maioria das mulheres, quando lhe é dada a chance de escolha, a maioria delas não querem, porque eu acho que o corpo e a nudez feminina já está tão deturpada dentro do cinema, que foi muito interessante essa inversão dentro de Superpina. E aí eu acho que as meninas podem falar um pouco mais do processo. Detalhe que os homens não podiam, né, decidir. Sensacional. Maravilhoso. Se quiserem comentar mais também, Vicky. Sobre a questão da construção do personagem, acho que eu nunca falei sobre isso, porque foi a maior loucura de minha vida e de Carla, essa questão do filme, assim. Acho que foi eu já, né, conhecia a Carla, sou amiga da Carla há muitos anos, mas eu acho que a minha participação no filme foi um dos maiores encontros loucos, assim, da vida. Tipo, não era para ser e aconteceu, assim. E eu acho que... Então, por isso, eu não tive muito tempo de me preparar, assim, tanto para o filme, mas eu acho que também, como eu já estava num lugar que era também de muito encontro com a narrativa que a Carla queria passar, né? Dessas mulheres lésbicas, bissexuais, negras, periféricas, que eu acho que fez, para mim,
foi um pouco mais fácil, assim, o processo de fazer o filme. Porque eu já me via nesse lugar, já compartilhava um pouco dessas vivências que a Carla queria trazer para o filme, né? Então, eu acho que isso que me ajudou bastante. No caso da personagem da Natália, que parte muito desse lugar de escondido, né, de que ainda está vivendo essa questão que não pode viver livremente sua sexualidade, o seu amor. Eu acho que é uma coisa que, de forma geral, mulheres lésbicas, bissexuais passam muito na vida, né? Então, eu acho que isso foi o que me ajudou bastante a poder estar no filme, ajudando a contar essa história, né, da Natália com a da MC10, assim. Mas eu acho que eu nunca Amiga, tinha pode falado realmente contar, sobre isso. é um bar. Não, é porque a história é longa, É porque, basicamente, como eu já conhecia a Carla, quando ela estava fazendo o filme, eu já tinha lido até o roteiro, né, amiga? A gente já tinha conversado sobre o roteiro e tal, mas muito nesse lugar só de ler a narrativa e tal. E aí a Carla começou a gravar o filme e eu não estava no filme, ela já tinha fechado o elenco, tudo certinho. E aí a gente foi gravar na Velcro, né, que é uma festa aqui de mulheres lésbicas no Rio de Janeiro, é uma festa bem famosa, que a Carla ia gravar principalmente as cenas das slammers, algumas cenas também do filme. E eu fui lá para ver como que ia ser a gravação e para ajudar no que ela precisasse, assim. Só que aí, nesse dia, a personagem da Natália, a personagem não, a atriz que ia fazer a Natália não foi, e aí não deu nenhuma satisfação e tal, e a Carla ficou louca na hora. Tadinho. Porque, né, você tá com tudo pronto para fazer o filme, e não sei o que lá. Aí a Carla simplesmente olhou para mim e falou: Vitória, é você. Vamos embora. E aí, foi isso que aconteceu, né, Ainda amiga? bem. Sim. Incrível. Nossa, foi tipo. Parece que, né, era pra rolar. Sim, porque não tinha por que eu estar lá. A Natália, que era a personagem que a Vicky faz, ela tinha uma proximidade muito com a Vicky no sentido de que enfim, a gente não chega a esmiuçar tanto a personagem, mas é uma personagem bissexual, então pra mim, assim, era meio que inspirada também na Vicky, sabe? De certa forma. Mas eu nunca tinha pensado em, enfim, trabalhar com mais não atores, porque a protagonista já era, então eu tinha feito o teste de elenco e tal, enfim, aí a atriz teve um problema, que, enfim, ela não conseguiu me avisar, eu fiquei super desesperada e tinha que ser aquele dia, porque a festa... Acabou que a cena da festa só tá numa outra versão do filme que eu passo nas escolas públicas. Adoro versões. Ai, Carla, pode compartilhar aí esse link, fiquei curiosa. Mas é uma cena das duas na festa e tal, dançando e tal. E enfim, que calhou da Vicky ter ido mais cedo para ajudar e, enfim, forças do universo agiram aí. Ainda bem, né? Com certeza. Deu muito certo. Uma loucura. E Carla, eu queria te perguntar um negócio, que quando eu assisti o MC Jazz ano passado, eu vi em casa primeiro, né? Quando eu entrei em contato contigo para pedir o link. E aí eu lembro que eu senti uma coisa boa, enorme, quando o filme terminou, como se o filme estivesse me abraçando. Aí eu lembro que quando a gente exibiu aqui na mostra, ele foi o último filme, ele fechou a mostra. E aí logo depois acabou a sessão e aí veio uma menina para conversar comigo. Ela meio que agradeceu pela exibição do filme, porque ela nunca tinha visto um filme brasileiro que mostrasse uma MC negra, lésbica e tudo. Aí eu parei pra pensar, realmente eu nunca tinha visto, um filme como esse, entendeu? E aí eu queria te perguntar como que foi a criação do roteiro do filme, porque eu adoro ver essas histórias de produção. De roteiro, como que surgiu a ideia. Aí eu queria saber como é que foi essa criação do roteiro, da história, antes mesmo do filme começar a ser produzido. Sim. Ah, que ótimo ouvir isso. Fico muito feliz, assim. O MC Jazz, ele
tá, enfim, dentro de mim há um tempo, partes dele, né? Não é à toa que quando eu fui botar para o roteiro, tipo, eu escrevi menos de uma semana, assim, eu passei por uns processos de laboratório e tal, mas ele mudou pouco, porque eu já estava meio que gestando ele há um tempo com várias coisas que eu queria que tivesse num filme, que eu queria de alguma forma trazer e tal. Primeiro, o fato da protagonista ser uma mulher lésbica era muito importante, então isso era enfim, meio que a chave principal assim desse filme que eu queria fazer, que eu não sabia ainda que via ser. E meio que no ano de 2017, aqui no Rio de Janeiro estava um boom assim muito grande dos slams, que são essas batalhas de poesia. Geralmente elas são feitas na rua, mas às vezes estão em lugares fechados também. E cresceu muito aqui no Rio de Janeiro e eu fui frequentar também. E eu meio que me apaixonei, primeiro porque tinham muitas falas políticas de mulheres, principalmente, muitas poesias voltadas a questões feministas, mas também outras questões de território e tudo mais, coisas que me atravessavam muito, porque eu sou de Ramos, que é um bairro do Rio de Janeiro que é periférico, e eu cresci a minha adolescência com uns amigos que moravam na Maré, que foi onde eu filmei, inclusive. Eu filmei na casa de um amigo meu e tal. E eu queria... E aquilo sempre me atravessou muito, tipo, a fase come of age, né, o amadurecimento dentro do território da favela, e como a igreja sempre era muito presente, e nesse momento que você ia se descobrindo, que ia, enfim, despertando sua identidade, sua sexualidade e tudo mais, você não era mais aceito naquele lugar que antes te acolhia. Então, isso também sempre foi muito forte para mim, porque, enfim, eu estava muito próxima aos amigos e eles foram criando essa nova... A gente foi meio que criando essa nova família, assim. Eles saíram da casa dos pais e tudo mais. Então, isso estava em mim e eu queria, de alguma forma, trazer para um roteiro também algum dia. E aí, na hora de criar o MC Jazz, foi meio que entrando vários assuntos que me atravessavam, várias experiências, e a questão da arte também, que era muito forte pessoalmente para mim, de não conseguir reivindicar esse lugar para mim, né? Eu já tinha dirigido um filme, mas tinha dificuldade também com essas coisas de festivais, de falar sobre o filme, de, enfim, entender o que eu tinha feito ali também. E eu percebi essa similaridade com as meninas que estavam no slam, que elas estavam tendo aquele espaço e que elas finalmente estavam conseguindo se sentir enquanto artistas, ou, enfim, estavam se sentindo ouvidas naquele lugar, né? Então, acho que meio que veio desses vários lugares, e tem essa questão pessoal, que é a questão da sexualidade, para mim, enquanto mulher sapatão também, de querer tratar desse tema, mas também não querer tratar como ele geralmente é tratado, num lugar da vergonha. Eu queria trazer uma personagem que pudesse falar lá no final, respeita que é sapatão, que pudesse falar sapatão, que é uma palavra que eu acho importante a gente reivindicar e ressignificar e trazer com essa força. Enfim, várias coisas aí que foram me levando a querer escrever um filme, e o que fez com que ele saísse foi muito pela faculdade, que eu precisava me formar, quer dizer, Ele foi queria feito me com formar. edital, não, né? Não, Ele foi feito com edital? Desculpa. Não, edital não, aqui no Rio é inexistente. Mentira. Aqui também. Aqui também. Não, na verdade é que eu meio que queria fazer ele nesse ano de 2017 para poder me formar no final do ano. E aqui no Rio tinha um edital que rolava às vezes, que era o Favela Criativa. Só que acabou que nem rolou mais depois de 2017, se eu não me engano também. Então, nem adiantar esperar, porque não ia rolar esse. Mas talvez rolasse Niterói, que começou a
abrir edital de Niterói. Acho que 2018 foi o primeiro e tal. Mas o MC Jazz, ele é eu consegui um dinheirinho de um laboratório de roteiro. Que é isso, eu fui escrever, eu comecei a me inscrever em laboratórios de roteiros, que geralmente acontecem dentro de festivais, que é mentoria, né? As pessoas te auxiliam tanto na escrita do roteiro quanto a preparar para a produção, dão dicas e tudo mais. E aí esse, que é de um festival chamado Primeiro Plano, que rola em Juiz de Fora, ele tinha um prêmio pro pitching e tal, e aí rolou, e enfim, a gente teve um dinheirinho que deu uma salvada, assim, para fazer. Eu acho que curta também, não sei. Eu não sabia que o Primeiro Plano tinha edital para curta também, não? Então, esse laboratório era para quem estava com filme lá dentro. Aí você se inscrevia com outro roteiro, sabe? Tipo, eu tava com o meu primeiro filme, que é Mercadoria, passando lá, no Primeiro Plano, e aí eu pude inscrever esse novo roteiro. Que legal. Mas eles fizeram ano passado, fora do festival, eles fizeram só um laboratório de roteiro, que acho que se chama Primeiro Plano também, não sei. Mas foi tipo em julho e o festival em novembro, sabe? Foi fora do festival. Fora do festival. E foi ótimo, assim, enfim, é ótimo eles estarem fazendo isso, porque eles conseguiram apoiar também uma galera que estava escrevendo longa e tal, então, Que massa. Massa demais. A gente tem uma pergunta aqui da Gabriela Zanata. Ela parabenizou pelos filmes e pela sessão e pelo debate. E ela está perguntando para o Jean se a música do começo e do fim do Superpina é criação original. E qual a relação da letra da música com a história? Boa! Nossa, assim, a minha vida com essas músicas tem uma relação, assim, muito forte. Eu gosto muito de escrever a partir de músicas, né? Eu inclusive, tinha essa, como posso dizer, uma obsessão temática de trabalhar isso, seja de um personagem que escreve música ou que é desse universo da música, seja como a música me afeta, né? Me toca de alguma forma para a criatividade. E essas duas músicas, a primeira, que é a que a Dandara canta na bicicleta, com fone, que eu acho muito legal também, que o MC Jazz também tem a cena que ela põe os fones e foda-se o universo, eu tô aqui com a minha música e vou seguir o meu cotidiano, e como a música é essa, sei lá, uma não vou dizer muleta, mas são as nossas pernas, eu acho, para conviver, pelo menos as minhas, assim, para viver e sobreviver, né? Eu tô muito pensando sempre nessa coisa da sobrevivência da gente. Então, a primeira música, que é a música Paola, eu conheci com uma cantora que se chama Una Martins, que é de Recife, que é, assim, uma cantora incrível, sensacional, assim, única, o nome dela é Una, né? E aí, eu fazia muito trabalho com videoclipe e também de VJ, de projeção de imagens em shows, e aí da Una foi um dos shows que eu fiz esse VJ, e uma das músicas que ela pediu que eu fizesse, né, aquela animação lá de imagens no fundo da apresentação dela, era essa música, e eu não conhecia até então e fiquei completamente impactado pela música e estou até hoje. E aí ela me contou sobre a música, era de um compositor paulista. Enfim, não quero falar dos machos, vou falar só das minhas amigas. E aí ela pôs essa música no repertório dela e automaticamente, para mim, no filme, essa música tomou uma força, assim, levou até o nome da personagem, né, de Dandara, que virou Paula, e em certo momento eu achava que era Paola, e depois ficou Paula só. E a última música, que é a música Amor Primo, então essa primeira música ela foi, assim, importante para a construção da personagem,
principal, assim, né? Foi fundamental. E a última, que é a música Amor Primo, ela é cantada por Natália Meira, que é uma cantora de Recife também, uma cantora incrível também, independente, todo esse sapatão, viu, gente? E foi assim, tinha que ser aquela música na voz dela, sabe? Que foi escrita durante o filme, pro filme, essa música Amor Primo. E ela ia ser uma das atrizes e terminou não sendo, mas aí a gente conseguiu fazer a música na voz dela. E até hoje, assim, muita gente fala muito dessa música Amor Primo, fica cantando e acha que Amor Primo, de fato, é uma rebeldia aí, que as pessoas estão transando muito e querem saber o que é isso, que tem até o hino. Sensacional, gente. E aí é isso, a música pra mim é tudo, são as minhas pernas. Maravilhoso. Sensacional. Tem uma outra pergunta aqui da plateia também. Tá com eco. Tá, eu acho que é alguém que tá com eco lá. Calma. Acho que era o Jean, mas acabou. A Estela, ela tá perguntando sobre o carrinho de supermercado e pediu para você explicar o significado dele e do filme, assim. Eis a questão, né, gente? É mais uma obsessão temática. Não, deixa eu aproveitar que ele perguntou isso. Eu acho o Super Pino um filme tão incrível, porque ele dá essas pontes para interpretação, assim, você pode viajar muito, mas independente do que você interpreta, eu não sei, eu saio do filme tão feliz, assim, é gostoso de ver, você sai assim, uau, assim, sabe? É muito bom isso, assim, independente do que a pessoa entende também, né? Mas eu acho legal saber, eu ia perguntar isso, se ele não tivesse perguntado, eu ia perguntar isso. Você sai meio revoltado, né? Eu tô numa fase meio revoltada. Foda-se, eu consumi, não sei o quê. Essa era a sacada. Total. Poxa, mas eu e Jean, se você ver nosso WhatsApp, são milhares de fotos de carrinho. Todo mundo refere carrinho a Jean. Aí tá andando na rua, acha um carrinho, tira foto e manda para Jean. O quintal da minha casa tem um carrinho de supermercado. Eu dou em homenagem a ele. Sensacional. Isso a gente vai gravando essas coisas, né? É muito bom. Pois é, essa história do carrinho, para mim o carrinho ele é um símbolo máximo assim, que eu escolhi para representar o consumismo. E eu pensei em encontrar os carrinhos no filme, eles descontextualizados de dentro do supermercado, né? Eles estão ali com entulhos, e a gente, quando vê pessoas em situação de rua, a gente sempre vê que elas estão com carrinhos de compra para poder se movimentar com seus materiais de livros e cobertas e o que quiser carregar ali, que como eu vejo aqui no centro do Rio de Janeiro, tem aumentado bastante a quantidade de pessoas em situação de rua, e por isso também esses carrinhos que atormentam a minha vida. E aí eu quis trazer o carrinho como isso, como a minha irmã uma vez usou uma palavra que eu não estou lembrando agora, mas que ele representa, inclusive, um falo dentro do contexto do filme, assim, ela que deu essa interpretação, né? Seria uma alegoria, era essa a palavra, uma alegoria, né? Para representar isso, o consumo e tudo que vem junto do capitalismo, né? Assim, se fala em capitalismo, você já pensa em racismo, em tantas outras coisas que enfim, se a gente for continuar aprofundando aí, tem muito. Mas é mais ou menos isso. O carrinho, ele é uma alegoria disso, né? Da sociedade que não deu certo. Volta. Volta, dá um reboot. Andressa, se tiver alguma coisa aí também.
Você tá ouvindo a gente? Tá ouvindo, Andressa? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Você tava trancando um pouquinho aqui, mas tô ouvindo. Ah, tranquilo. Se tiver alguma pergunta aí também, a gente volta. Sim, vou dar uma... Você vai, Andressa? Ou a gente leva daqui? Opa. Você vai com alguma Não, pergunta? eu posso ir. Deixa eu ver aqui. Sim, eu até queria perguntar pro Jean mistura de muita coisa, né? E eu acho isso muito incrível. E daí eu queria perguntar algumas coisas das tuas referências, assim. Porque tem umas coisas que tu pega, que eu sinto que tu pega da vida real. Tem o Fofão, né? Tem o Supermercado, várias coisas assim. E uma mistura disso tudo, né? Com a psicodelia, enfim, tudo. Mas fala um pouquinho das tuas referências, assim, de criação do filme, assim, sabe? Inclusive o Fofão tá bem atrás. Tá aqui, Fofão. Oi? O Fofão tá aqui, ó. Teve uma hora que a gente abriu a câmera e tava só o Fofão aqui. Vocês perderam isso quando a gente abriu a câmera aqui antes, no meio do filme. Ele deixou. Tava só o Fofão na tela, assim, eu levei um susto. Como eu disse, né, antes, assim, a minha maior referência é sempre as pessoas que estão ao redor de mim. São, assim, os meus amigos, as pessoas que eu consigo vê-las. Eu digo referências para construir em cima, né, dessas referências. Não quero citar, sei lá, cineastas e tal, porque eu acho que todo mundo, né, já está cansado de ouvir nome de cineastas. Mas, por exemplo, essa cantora, a Una Martins, ela é uma grande referência para mim de som, seja de imagem, de performance. Quando ela sobe no palco e ela faz as interpretações lá da música dela, e ela usa o corpo dela, né, para passar toda aquela energia que era uma partitura e uma letra, e aquilo ali te leva para milhões de lugares. E uma das referências maiores para esse filme, eu acho que foi esse universo mesmo das cantoras alternativas, independentes, que buscam emprego, né, às vezes como fotógrafa, professora de inglês, cuidadora de idoso, ou mesmo no supermercado, mas que quando sobem em um palco e tem aquelas luzes ali piscando, cores e fumaça, e um espetáculo, e uma profusão de significados ali que, principalmente a Aninha, sempre me impactou assim, muito visualmente. E esse filme nasceu a partir disso, dessas vivências, nesses, talvez, backstage de shows, né, nesse frenesi aí de busca para pagar os boletos das artistas. Mas eu acho que, com relação à estética, Gê, tem muito a sua relação com o videoclipe, né? Sim. O curta é praticamente um videoclipe. O longa também. O longa tem um diálogo com a estética de videoclipe muito grande. Que aí eu acho que pode entrar essa questão do psicodélico, a referência tão grande da música sendo diegética no filme. Sim, com certeza. O videoclipe, para mim, foi como eu comecei, né? Era uma linguagem assim para experimentar e como eu comecei e como eu quero acabar também. Porque é muito bom você poder criar sem sem a expectativa da pessoa saber uma historinha com começo, meio e fim. Então, o videoclipe pode você aparecer lá a personagem com cabelo azul e depois ela tá com cabelo rosa, ninguém vai perguntar por quê. Mas quando você põe isso numa narrativa de um filme mais clássico, ou mesmo que o filme seja questionador, todo mundo fica, não entendi. E no fim das contas, né, cada um pode construir o seu entendimento e a troca desses entendimentos é que vai gerar, né, o que a gente quer que seja o cinema brasileiro. Sim, com certeza. E como é que a gente faz para ver esse longa aí? Tá rolando aí no Você baixo dos panos, no Pirata. nos X-Vídeos. Tô brincando.
Eu só ouço gente me Daniel, contando que chegou a viu. ver em Tiradentes? Não vi, você acredita? A gente chegou, acho que um dia depois que A gente chegou um dia exibiu, né? A gente depois. conheceu o Jean Tiradentes aquele ano, mas a gente chegou um dia depois que foi exibido, eu Eu acho. tenho sacolinhos do Super Pina até hoje aqui em casa. Foi incrível Foi aquele ano. incrível aquele ano, foi ano retrasado, né? Mas depois a gente não conseguiu ver, enfim, o Jean até hoje não me mandou o link, mas ele vai mandar pra gente. Quem é daqui tá aqui na sala, eu tenho certeza que ele vai mandar depois. A gente tem um grupo no WhatsApp, né? Já somos íntimos, né? Gente, tem mais uma pergunta aqui da plateia. Hoje tá demais, hein? Muitas perguntas. Muita pergunta, né? É a Ana, ela tá perguntando para todo mundo, assim, na verdade, que ela queria saber da opinião de vocês a importância da representatividade nas narrativas e no cinema, e se vocês enxergam isso como algo que possa mudar no sentido mais macro também, não apenas na bolha, assim, do cinema. Ó, não briguem, pode... É para todo mundo, então vai Pra passar geral. por 6, assim, ó. Vai, Vicky. Vicky fala bonito. O meu nome! Ai, meu Deus! Não, gente, vamos lá. Eu acho que o cinema, ele, assim como tudo dentro da área de cinema, arte, comunicação, tem um trabalho importante de refletir a realidade social, né? Para mim, toda a questão da representatividade, eu entendo o discurso da representatividade que é importante, porque nossos corpos existem e eles precisam ser retratados na tela, mas também, para mim, vem muito na questão de que o cinema não, enfim, o cinema, de forma geral, ainda não consegue refletir os corpos das pessoas brasileiras, sabe? A maioria da população é negra, a gente tem uma grande parcela da população LGBT no Brasil, e o cinema, de forma tradicional, não consegue refletir muito essas narrativas e esses corpos no cinema. Eu acho super importante a gente falar sobre representatividade, mas eu acho que também a gente já entendeu que a representatividade ela tem certos limites ali, né? Porque quando a gente começou a falar muito sobre isso, já faz alguns anos, principalmente no audiovisual, a gente pode acabar, devido a essa falta de referência, acabar se contentando com uma representatividade de pessoas LGBTs, por exemplo, não protagonizando os papéis, né? Mas é o que a gente vê que acontece muito, desses LGBTs estarem em papéis secundários, não serem tão importantes assim para a narrativa. E não é isso que a gente busca. A gente busca que pessoas LGBTs protagonizem essas histórias, que elas estejam no centro da narrativa, e mais do que isso, e que essa população LGBT seja quem comande a câmera, seja quem dirija, né? Tem uma fala super importante da Sil Bahia, que é uma mulher negra, sexual também, que fez um filme super importante falando sobre a relação das primeiras pessoas negras a irem para o ensino superior, que ela fala, eu não quero me ver nas telas, eu quero dirigir os filmes. E eu acho que toda essa discussão de representatividade também passa muito por isso, né? E um outro limite que essa discussão da representatividade também traz, que eu acho importante citar, é que dessa não representatividade única, né? Que a gente acaba caindo nessa armadilha do a representatividade LGBT, mas é só do homem gay branco, da pessoa cisgênero. Não, o movimento LGBT é um movimento muito plural, então a gente fala da pluralidade dessas narrativas. Por isso que eu acho interessante a gente começar a usar um outro conceito que já está sendo, que é muito usado por outros movimentos sociais, como o movimento negro, que é a noção de proporcionalidade, né? Eu não quero só ter uma pessoa LGBT num curta, num longa, eu quero ter curtas como o que a gente viu, que tem várias pessoas LGBTs plurais, de diferentes raças, com diferentes histórias. Então, eu acho que é importante a gente discutir muito sobre a importância dessa representatividade, mas entender as suas limitações para que a gente continue avançando nessa discussão, né? Porque senão
poucas pessoas vão conseguir produzir essas novas narrativas, esse cinema que a gente está falando aqui hoje. E complementando Vicky também, que eu concordo muito com tudo, é sobre a questão de talvez os personagens LGBTs que existam, eles não precisem estar necessariamente tratando a questão LGBT, porque Sim. isso não é a única coisa que restringe eles, isso não é a única coisa que determina as suas vivências. E aqui em Recife a gente teve, eu apresentava um programa na TV universitária que se chamava Zona Multicor, que era um programa com temática LGBT numa TV pública, feito por pessoas LGBTs. Todas as pessoas que estavam no processo da produção e em frente às câmeras eram pessoas LGBTs. E a gente teve uma resposta assim gigantesca de pessoas que não são dessa bolha. Aí voltando um pouco para a pergunta, porque era um meio de comunicação pública que o sinal dessa televisão alcançava principalmente periferia, onde às vezes a Rede Globo não chegava. Então, diversas vezes no ponto de ônibus, era um senhorzinho que vinha falar comigo, e ele vinha falar com certo estranhamento, né? É você que está naquele programa? Aí eu, sou. Aí ele, tá bom. Vá pensando um pouco aí sobre as coisas. E aí, foi o que eu trago o exemplo do Zona Multicor é que foi um programa que depois foi cancelado, obviamente, pelo presidente. Não tinha como esse programa continuar no ar com esse governo. E é sobre essa importância dessa iniciativa pública, principalmente. Porque, de certa forma, eu acho que em ampla escala a gente faz porque são as nossas vivências, porque a gente quer ser ouvido, porque a gente quer construir essas estéticas, mas em ampla escala quem é responsável por quebrar, quem é responsável por essa reparação, tem que ser muito mais os órgãos públicos. Isso é através de cotas, isso é através de leis de incentivo, porque senão vai ser novamente a gente lutando contra uma supremacia, né? Contra algo muito maior que a gente. E um outro fator que aí eu acho que é o que nós podemos realmente refletir sobre isso, sobre quebrar a bolha, sobre contribuir, e que eu faço essa reflexão muito na minha vida pessoal, é o quanto que se fala da micro-revolução, né? Eu fazer a minha revolução interna e eu fazer minha revolução ao meu redor. Muito se fala disso, mas o quanto disso é concreto? O quanto a gente realmente deixa de consumir algumas coisas para gastar talvez um dinheiro a mais em um artista LGBT, para incentivar um pouco mais o trabalho daquela mana lésbica que você conhece, para ir no bar da sua amiga lésbica, para comprar arte de uma pessoa LGBT, para fazer tatuagem em um tatuador LGBT. O quanto dos nossos padrões de comportamentais estamos dispostos a mudar também, para fazer essa micropolítica. Porque senão vai ficar só da boca para fora, dizer que eu entendo o discurso, dizer que eu respeito, mas o quanto você está disposto a mudar comportamentos. E isso envolve capitalisticamente também. O quanto você está disposto a dar em dinheiro para essas pessoas. Total. Isso envolve até... Desculpa, te cortei. Pode. Não, que eu ia perguntar a respeito da representatividade das equipes também, né? Que já surgiu em outras conversas, de que às vezes a pessoa faz... a gente já recebeu, às vezes, até filme, que vem com a temática, com uma certa temática, e quando a gente vai olhar, a equipe não condiz, assim. Isso acontece... Várias vezes, inclusive. Né? E aí a gente tenta, às vezes, pesquisar, entrar em contato, tenta saber, e você vê que, tipo assim, que é um discurso da boca para fora, né? Não, beleza, eu vou falar sobre esse tema, porque às vezes eu quero ganhar ponto no edital, porque o edital tá lá falando que se for sobre protagonista feminino, ou LGBT, ou negro, indígena, eu vou ganhar mais pontos. Só que aí você coloca uma equipe inteira
hétero, cis e homem, né? E às vezes nem tem ponto, né, Lu? Às vezes nem é em edital, é apenas por um olhar exótico, sabe? Aham. Eu vi, vamos polemizar, né, gente? Eu vi recentemente o filme Piedade, do Cláudio Assis, que é um dos cineastas mais consagrados lá de Recife, né, de Pernambuco. E, para minha surpresa, era um filme com temática LGBT, que até eu vi o Festival Mix Brasil, né, que é o maior festival LGBT daqui do Brasil, compartilhando, chamando, convidando as pessoas para assistirem. E aí foi que eu me questionei. Qual é o lugar, né, desse filme dentro do cinema que se diz LGBT? Assim, como é que a gente se reconhece enquanto um cinema LGBT? Isso está sendo fortalecido? Então, por que essas coisas acontecem? Um cineasta heteronormativo, que dos outros filmes a gente tem assim, cenas que às vezes são muito questionadas quanto à representação mesmo das mulheres, inclusive, e do sexo, né? E aí ele põe o Matheus Nastergalli e o Cauan Raymond como um casal gay. E assim, gente, ok, mas algumas coisas têm limite, não é? Primeiro, assim, você vai gravar um filme sobre uma história que é dita inspirada em fatos reais, na vida do próprio autor, e você chama os atores do Sudeste, ou os atores da Rede Globo, né, para emularem um sotaque do Nordeste e emularem uma sexualidade que não condiz com que eles oprimem, né, que o fato desses galãs aí todos que a gente conhece, assim, eu vejo uma foto do Cauan Raymond, eu me sinto um pouco oprimido enquanto gay, vê-lo representar um gay e ser indicado como, sei lá, um personagem interessante ou forte, ou um filme legal, ou não sei, eu me sinto um pouco oprimido com isso, eu me sinto incomodado com essas coisas que acontecem, né? Enquanto a gente tem em Recife muitos artistas gays, não só gays, né? Muitas lésbicas, transexuais, travestis, que poderiam estar fazendo um trabalho autoral sobre esses assuntos, né? Sobre personagens, sobre corpos, e que são relegados e que não recebem essa atenção que o Cláudio Assis recebe dos canais privados, da Globo Filmes, do Escambau, né? E essa roda tem que girar, né? Total. Essa roda tem que girar. Eu escuto muito o Ariel Nobre, acho que é o nome dele, né? É um trans também, tava no Frapo, uma coisa que ele falou que eu achei legal pra caramba, assim, ele levantou no meio da plateia, assim, falou uma coisa bem forte. Assim, assim, vocês podem, ok, façam um filme sobre mim, mas façam um filme comigo, né? Eu também tá em todos os lugares do filme. Ele falou, eu enquanto, né, obviamente, incorporando todo mundo, mas assim, eu tenho que estar na frente, tenho que estar atrás, porque senão não faz sentido, né? Não faz sentido. Me paguem, né, poxa? Oi? Exatamente. Me paguem, né? Exato. Pague, cara. E, gente, eu vejo muito essa questão da representatividade, aí voltando ao assunto que as meninas falaram mais cedo, sobre a questão do corpo feminino. Porque eu produzo também filmes com essa temática LGBT, mas eu sempre junto com a temática de terror, que é também um outro gênero que eu sou apaixonado. E a minha crítica relacionada a esse gênero, tanto quanto filmes internacionais quanto brasileiros, eu nem chamo de... É a utilização de personagens lésbicas ou casais lésbicos só com o intuito de sexualizar elas, entendeu? Vamos colocar um casal lésbico pra transar aqui e depois morrer, vamos colocar só pra ficar pelado e tudo. Então essa é uma crítica muito grande, que é sempre essa representação do homem hétero
sobre o corpo feminino, sobre e a questão LGBT também. Utilizar essas personagens, essas atrizes só como um pedaço de carne no filme. Então, é uma representatividade. Eu nem chamo de representatividade, essa utilização eu acho muito horrível e problemática também. Eu acho que por muito tempo a gente esteve, de alguma forma, acostumado com migalhas, assim, de estar desesperado minimamente. Sabe? Mesmo que, sei lá, tu vê um filme, por exemplo, um filme que tu vê que talvez tenha 2 mulheres ali, o filme vai levar tudo mostrando como se fosse realmente desenvolver esse relacionamento, e é uma decepção no fim. Tu fica quase feliz de que tu viu, porque, tipo, tu não tem acesso a muitas coisas, sabe? Só que eu sinto que hoje em dia, gente, tipo assim, não tem mais desculpa homem branco fazer filme com temáticas que ele não vivencia e não chamar gente pra fazer, sabe? Tem tanta gente no mercado, tu não pode dizer que tu não encontrou ninguém, tu não encontrou nenhuma mina pra participar da tua equipe, tu não encontrou nenhuma pessoa, tu tá falando de LGBT e tu não encontrou nenhuma pessoa LGBT pra fazer parte da tua equipe, pra escrever esse roteiro junto contigo. A gente tá ansiando pra contar histórias, entendeu? Tem muita gente muito talentosa por aí. Então, eu acho que hoje em dia, assim, esse tipo de filme é tipo assim, cancela, sabe? Tipo assim, a gente tem que dar visibilidade para vários outros que estão aí. Então, tipo, eu acho que dentro... Eu não acho que é um problema, às vezes, a gente, né, tu querer falar de uma coisa que tu não tá ali, mas tipo, que tu não vivencia realmente. Mas, meu, tu tem que chamar pessoas que vivenciam isso para somar contigo, né? E daí, dentro dessa linha também, eu acho que a gente tem que priorizar os trabalhos autorais, realmente, sabe? Também a gente pode colocar nessa escala, assim, se a gente vai falar de representatividade... Então, vamos pensar um filme que fala de temática, que tem participantes, tem elenco, tem equipe na LGBTQI+, enfim, né? Porque isso existe muito, a gente está fazendo bastante coisa hoje em dia, enfim, é muito difícil, né? Respondendo até a pergunta ali, eu não sei dizer qual... assim. Acho que a gente produzindo é o que funciona, assim, sabe? Acho que esse momento de conversa aqui também, entendeu? A gente sentir também que a gente tá, sabe, tá falando, assim, não sei. Total. Até porque você chamar as pessoas só vai ter a acrescentar, né? Sim. Porque a gente lê muitas coisas idiotas, assim, principalmente em grupo de Facebook. As pessoas, aquela velha, tipo assim, então essa coisa do lugar de fala, então eu não posso escrever um filme sobre uma freira russa. Mas não, amigo, mas você não vai ter acesso realmente com tanta facilidade a uma freira russa para você fazer essa pesquisa, né? Mas, poxa, você está querendo fazer um filme temática LGBT, sabe? Tem tantas pessoas do seu lado, isso só vai somar ao seu roteiro, né? Só vai somar à sua equipe, só vai somar à sua direção e ao seu olhar, né? Não é uma pesquisa impossível. Não é uma contratação impossível, tipo, você dividir a autoria, né, de um filme, assim, né? Acho que mas é uma barreira muito difícil para a galera que tá lá em cima há tanto tempo, né? E uma coisa que é até interessante, assim, porque alguém até em um momento... abrir a porta, né? E assim, até quando abre a porta, eu acho que alguém citou em algum momento aqui, né? Você, alguém... sei lá, muito cabuloso, vira você e fala, vou chamar você para uma sala de roteiro, né? E eu vou dar até um exemplo de uma... não sei se foi a Jaqueline, acho que foi a Jaqueline mesmo que falou isso. Que ela foi chamada para uma sala de roteiro, era talvez um dos primeiros roteiros que eles estavam escrevendo. Não foi ela, não foi a Jaque, não, foi uma outra pessoa. E era uma mulher negra também, chamaram ela para poder escrever dentro de uma série, só que viraram para ela e falaram assim, não, toma aqui um personagem que está fazendo isso, assim. E ela falou assim, não, mas você está me chamando aqui para escrever ou você está me chamando aqui para escrever o que você quer que eu escreva, né? Não é isso que acontece, não é desse jeito que acontece muito também, Daniel, de você ser convidado para compor, né, aquela sala de roteiro lá sobre determinado tema que a maioria lá não domina, e você tá ali apenas para que, caso aquela história no futuro dê algum problema, eles tenham você lá como... pra dizer assim, não, o Jean, gay, tava lá e ele disse que era legal botar uma cena do Matheus Nastergalli dando cabeçada no cu do Cauã Raymond. Pô, Jean. Sim, pra mim, eu nunca vi isso, assim, todas as vezes que eu transei na minha vida, e eu já transei de muitas formas, tô sempre tentando inovar, eu nunca vi ninguém dar cabeçada, como foi no filme.
sem querer dar spoiler, né? Mas também que fique claro que eu não paguei nada para ver esse filme, eu vi porque estava de graça. Eu também, porque estava de graça. Mas é bizarro, né? O cinema é um lugar, assim, muito difícil de você se estabelecer, né? E permanecer, né? É um lugar muito elitista, que é isso. O Cláudio Assis, gente, ele já errou 1 milhão de vezes. E quantas vezes mais ele vai poder errar e continuar, sabe? Que é isso, que a gente, um monte de gente vai estar lá e vai assistir o filme dele. E tipo, o mix, Fernanda tá no sabe? filme O dele. mix, quem? A Fernanda Montenegro Fernanda tá no filme dele, inclusive. Sim. Mas assim, o mix, que era tipo para ser um aliado, a gente sabe que não é, porque também ele coloca os filmes dos, enfim, majoritariamente de homens brancos, cis e tal, para jogo, né? Eles botam, tipo, pincelam. Essa edição vai ter esse aqui que vai ter uma protagonista negra e bissexual. Essa aqui vai... Sabe, é muito difícil você realmente ter uma pluralidade dentro do próprio festival, que era para ser sobre isso, sobre diversidade de corpos e tudo mais, né? Se a gente não conseguiu chegar nesse lugar ali, que dirá, tipo, no cinema enquanto instituição, cinema brasileiro, né? Que são essas pessoas que estão ali e, enfim, e que não vão perdem abrir lugar. lugar, né? Não eles vão, não vão abrir, eles não vão não abrir. vão. Eles não querem ouvir, gente. Eles não querem ouvir. Não estão afim de perder o privilégio. Não. Uma coisa que a Andressa falou que é muito importante, assim, tipo, pro meu processo, de tudo que eu faço, é a escuta, assim, de, tipo, eu também não sou dessas pessoas que falam, eu preciso, enfim, ser uma freira para escrever sobre a freira. Eu entendo que quem geralmente usa esse artifício também não está querendo um diálogo, né? Quem usa desse diálogo não está querendo um diálogo. Mas eu acho que quando você escuta outra pessoa, quando você chama uma outra pessoa para te ajudar, quando você realmente está aberto, você pode escrever sobre uma vivência que não é sua, né? Contanto que você tenha um cuidado, e é isso, uma troca mesmo. Mas essas pessoas, elas estão ali para, enfim, dar um check numa coisa que ela... tá em alta agora colocar um personagem gay. Check, botei, sabe? Meio que é isso, tá? Infelizmente, a gente tem que começar também a questionar que tipo de imagem a gente está vendo, mesmo que elas deem essas migalhas de representatividade. Tipo, para mim, eu não gosto mais de consumir um filme com duas mulheres que vão cair nesse amor romântico tradicional, que uma vai ser super ciumenta e não sei o que, e vai terminar. Tipo, para mim já deu também. Eu tô querendo questionar agora, tipo, essas formas de relacionamento, sabe? A gente está construindo formas não hegemônicas de se relacionar e a gente vai continuar reproduzindo, tipo, o que a heterossexualidade coloca como padrão, sabe? Eu acho que a gente também já tem que começar a questionar todas as formas de representatividade que estão surgindo aí pra gente. E eu acho que chegou até uma pergunta aqui para Carla, e eu acho que eu vou fazer a pergunta e eu vou fazer uma pergunta minha em cima da pergunta. O Samuel Fávero, ele perguntou, ele falou assim: ei, gente, boa noite. Incrível a sessão de debate, pessoinhas maravilhosas. São mesmo. Minha pergunta é para Carla. Ela comentou sobre uma versão para as escolas. Queria saber como é a recepção e essa relação com estudantes e escolas. Essa é a pergunta dele. E aí eu quero fazer uma pergunta se nessa questão da representatividade, se vocês veem que essa coisa da formação do público e de levar para a escola e de levar para fora do circuito, e se isso às vezes é uma saída, né? Porque essa saída de conseguir chegar lá no cinema mainstream e tirar esses caras brancos que estão lá dominando tudo, a gente não vai conseguir isso tão cedo. Mas se às vezes a gente conseguir ir levando ali nisso, né? De levar para a escola, de levar para a rua, de levar para o Curta na Kombi, de levar na Cardume, se com isso a gente consegue ir pelo menos furando um pouquinho a bolha de cada vez. Nossa, adorei a pergunta. Não, que Daniel já falou até daquela, enfim, do hackear o sistema, né? Que a gente chegou a falar numa outra live, que é um termo que eu gosto bastante também. E nesse sentido, pensando nessas outras formas de
chegar aonde a gente quer chegar, que é, sei lá, trazer novas discussões, não só para o cinema, mas, enfim, para o nosso cotidiano e tudo mais. Eu e minha namorada, minha esposa, na verdade, ela produziu o filme e a gente montou com umas amigas um cineclube, que se chama Fluxo Cineclube, com o intuito de passar filmes com temáticas sociais, principalmente com temática LGBT em escolas públicas aqui do Rio de Janeiro, né? E, enfim, alguns eventos também que, enfim, seja voltado para jovens e tudo mais. E aí, nisso que surgiu essa outra versão do MC Jazz, que infelizmente não pode ter a cena inicial, que é muito importante para mim, mas que, entendendo esse propósito maior, que é levar o filme para dentro de escolas públicas, a gente substituiu para uma cena das duas se beijando e tudo mais numa festa, né? Que continua com, enfim, com a mensagem principal do filme e tudo mais. E para mim, passar dentro de escola é uma experiência totalmente diferente do que passar em festivais, né? Em festivais, esse filme, ele alcançou principalmente festivais de nicho, né? Porque, enfim, por questões que talvez técnicas, ou talvez temáticas, ou, enfim, não sei. Mas ele entra muito em mostras LGBTs ou feministas, ou quando ele está dentro de um festival que não é nichado, ele também entra dentro dessas sessões, assim. E geralmente é um público que você espera, né? Que você conhece, que reage de determinada forma, enquanto para a escola pública, no geral, são outras questões que vão chamar mais atenção. No caso da FCDES, a gente passa ele numa sessão, geralmente, com um filme chamado Pele Suja Minha Carne, que é do Bruno Ribeiro, e um outro filme chamado Três é Par, e todos têm jovens no elenco, né? Todos os três são filmes meio que para jovem, e tratam da questão racial e da questão de sexualidade nos filmes. E muitas vezes as coisas que mais chamam a atenção, por exemplo, do MC Jazz, é o Islã, chama muito mais atenção das pessoas virem falar com a gente sobre o Islã, perguntar mais, falar que fazem poesia ou que cantam. No caso do BR3, é muito interessante porque é um filme com dois meninos, quer dizer, um menino gay que está meio que despertando a sexualidade, que ele beija um menino hétero. E aí o Pele Suja, né? Pele O Suja, BR3 já... O BR3 passou junto, né? Passamos Sim, três. que falou BR3, eu amo os dois. Eu amo muito também. O BR3 não dá para passar na escola. E aí o Pele Suja sempre também tem uma grande reação das pessoas ou querendo que os dois terminem junto ou falando que não entenderam nada do filme, assim. Então são reações assim que a gente fica surpreso das pessoas realmente entrarem no filme, sabe? E às vezes surgirem outras coisas que não são relacionadas à sexualidade e tudo mais. Mas, assim, depende também do território que a gente está indo, né? A gente geralmente passa em escola pública, mas a gente passou numa escola pública que a Vicky, inclusive, foi, que é o Pedro II, que é um colégio federal aqui do Rio de Janeiro. E, assim, o debate para esses jovens já está em outro lugar, sabe? Eles já eram todos gays, ou bissexuais, ou lésbicas, que tinham um coletivo, e aí eles que organizaram um cineclube. Foi uma experiência completamente diferente, porque a gente geralmente vai através de professores, a gente entra em contato com o professor, a gente apresenta o projeto, e aí dependendo, geralmente é um professor de português ou de história que se interessa, e dessa vez a gente foi pelos alunos, e foi, tipo, uma outra sessão, assim, a gente passou Nossa. até o... Gente, qual é o nome do filme Qual é o nome do filme, Vicky, que ganhou todos os prêmios?
Negrume, Negrume, isso, Negrume é tudo. Negrume é tudo. que ganhou todos os prêmios. Negrume. Todos os prêmios. Vai ganhar mais, tem que ganhar mais. É perfeito. E é isso, o filme, enfim, era um filme que a gente sentiu que já dava para levar para essa sessão, que o pessoal já estava mais inserido no debate também, e aí já questionaram outras coisas, já questionam mais a questão da performance, do que propriamente a sexualidade, sabe? Então são, tipo, realmente cada sessão é uma experiência, e infelizmente agora a gente não está podendo fazer, a gente ia fazer oficina também, que ia ser super legal, para as pessoas produzirem os filmes delas e tal. Mas vamos ver quando voltar tudo à normalidade. Normalidade. A gente está super querendo fazer um plano, assim, estou tentando ver logística de fazer um plano para professores de escolas, escola pública, escola municipal, federal, seja qual a escola que quiser fazer, mas de usar os filmes brasileiros, de repente com a Cartoon, para usar eles como referência para aula, assim, também. Eu acho que isso é massa para poder formar, né, assim, para formar essa galerinha aí com conteúdo nacional, né? Vamos ver se consegue levar para esse outro lado, assim, acho importante. E nesse sentido também, dessa coisa da formação, os festivais, a amostra também é extremamente importante, né? George, como que é, assim, aí, a Mostra Kelly, o público, se vai só... Mas conta um pouquinho pra gente. Sim, é porque aqui no Maranhão tem só 2 festivais que acontecem todo ano, que é o Guarnicei e o Maranhão na Tela. Então, mesmo assim, a representatividade de filmes LGBTs é muito pequena, entendeu? Às vezes tem 1 ou 2 filmes, ou eles criam uma mostra pequena que não tem prêmio, é só para exibir mesmo, só que é muito pouco ainda. E logo quando eu entrei quando eu comecei a fazer cinema, comecei a viajar para festival e tudo, eu tive mais acesso a curtas-metragens e vi que tem muita coisa que era inédita aqui no estado. Então, por isso que me veio essa ideia de realizar uma mostra para que fosse exclusivamente desse tema e também trazer esses filmes que nunca chegavam aqui no Maranhão. Então, a Kelly surgiu... Eu fiquei até impressionado, porque eu não sabia porque já existiam coletivos que exibiam filmes com essa temática, mas faziam debates logo em seguida, mas tipo assim, uma mostra de filmes inéditos foi a primeira. Então foi uma surpresa muito grande. Tanto que acho que uma das ideias, além de mostrar o cinema que está sendo feito nos estados para o público daqui, mas também fazer com que os profissionais da área produzam mais filmes com essa temática. Porque aqui no Maranhão tem muitos profissionais LGBTs, mas poucos filmes com essa temática sendo produzidos. Então a gente quer exibir e incitar mais essa vontade graça. de produzir da galera daqui. Então, era um bebê? Também. Ah, um cachorro. Então é isso. É um bebê. Então, É um bebê. É um bebê, lá. É um bebê? Ah, não, é um cachorro. Que graça. Gente, as lives estão sendo sempre ocupadas agora por pets, né? Teve gato, teve cachorro, vários, né? Maravilhoso. Bom, gente, então 9h23. Eu tinha prometido que era até 9, né? Mas é porque ficou bom o papo. Mas enfim, eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa. Na verdade, eu vou ser sincero, eu tinha mais um monte de coisa para perguntar. A gente vai ter que marcar outra sessão com a Tereza Superpino para perguntar tudo que a gente anotou. Mas, assim, eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa, assim, muito... Poxa, isso aqui não podia ficar sem falar, importantíssimo, assim, trazer. O que vocês acham? Começa, Jean. Começa, Jean. Gente, é tanta coisa, né, pra falar, e a gente tá calado há tanto tempo, e quando a gente tem uma oportunidade de falar, né, a gente quer falar. Mas eu, assim, queria deixar uma mensagem mais de ânimo, né, porque eu não sei o que a gente pode comemorar, né, nessa data de orgulho. Eu acho que o orgulho de ser quem a gente tem que ser alimentado a cada dia para que a gente possa criar nossas histórias e sermos protagonistas dos nossos projetos, né? E queria convidar as pessoas a comentarem lá no filme o que acharam, ou
Ou sei lá, que esse diálogo seja sempre, que esse canal esteja sempre aberto, da conversa, de que quem assistiu vai ter sempre esse canal aberto de vir conversar, de trocar essa ideia. Principalmente, eu tô falando aqui para as pessoas LGBT, que ia mais, tá? Não vou ficar batendo papo com uma galerinha. Então, gente, esse canal tá sempre aberto, a gente tem que se fortalecer, tem que se juntar para a gente poder estourar essas bolhas todas aí que tentam nos calar, tentam nos fazer desistir desses sonhos, de fazer cinema, de contar nossas histórias, e a gente não pode deixar que isso aconteça, porque a gente tem nas nossas mãos, né, as melhores histórias. E só quem pode contar essas histórias somos nós. A gente não pode deixar ninguém contar as nossas histórias. Então, cada vez que a gente toma posse disso e que a gente consegue transformar num roteiro e filmar com celular, com dinheiro, a gente vai vencendo e fazendo história, né? Nós somos históricos e a gente tem que ter consciência disso, que a gente só está aqui fazendo um filme e uma live LGBTQIA+, porque existiram outras pessoas antes da gente, outras pessoas LGBTQ que morreram ou que deram seu sangue, sua vida, seu talento, né, para construir isso e permitir que a gente esteja aqui. Então a gente tem que honrar isso e fazer com que outras pessoas possam contar suas histórias e fazerem lives e estarem na Cardume também. Maravilhoso. Obrigado, querido. Obrigado. Então, mais alguém, gente, quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar uma coisinha. Eu não sou muito boa nisso, na verdade, mas era convidar o pessoal a ver o Zona Multicor, tá no YouTube, que aí nessa data, principalmente nessa data, eu relembro o quanto foi importante o programa. Pessoalmente, para mim, foi muito importante. E também o que estava sendo discutido, o nível de discussão que estava sendo apresentado lá, eu acho que é bem interessante. E é isso, queria convidar. Não sou muito boa em fazer autopromoção, mas é promoção do conteúdo, na verdade. Não, tem que fazer, a gente tem que aprender a fazer essa autopromoção. Qual YouTube que tá? Inês, fala do teu grupo de teatro também. Meu grupo de teatro também. Já é péssimo, aí eu fico sem graça. Não! Meu grupo de teatro se chama Bote de Teatro. A gente está aqui em Recife. A gente teve nossa primeira estreia boicotada por uma pandemia mundial, mas conseguimos estrear no Instagram, que é melhor que uma peça. E aí, se quiserem seguir lá também, a gente está postando alguns conteúdos, tá bem legal. Bote? Que nem o ataque da serpente. Se quiser colocar manda no grupo, tudo no grupo pra gente. Vou mandar. Por Maravilha. E o link do longa também. O Zona Multicor é só pesquisar Zona Multicor no YouTube que aparece. Inclusive tem um programa lá, que foi o primeiro que eu gravei, que é sobre representatividade LGBT no cinema. E a gente conversa com uma realizadora lésbica e com a crítica também lésbica. E é um papo bem interessante. Que tá lá, TVU? Se quiser dar uma olhada. TVU. Massa. Mas bom para ficar pro registro também, que todas essas lives nossas todas a gente vai transformar em texto, vamos tentar fazer rodar, cara. Vamos propagar isso aí. O máximo possível. E essa coisa, a coisa da autopromoção é engraçada, né? Porque eu também, é muito difícil, assim, eu sinto que sempre fui, e todo mundo é meio assim, né? Tem aquela dificuldade de se autopromover, mas às vezes a gente vê, assim, cara, a gente, é nosso trabalho, né? A gente tem que falar dele, senão a gente não consegue, né? É muito difícil, assim, mas eu acho que é importante. Se alguém quiser fazer mais... os outros... Pode falar. Os outros fazem muito bem isso, né? Aí às vezes parece que tipo, quem tá aí, os machos, brancos, cis, héteros, tá todo mundo fazendo muito bem isso. Aí eu fico com meus pudores.
Gente, eu tenho um sonho, porque ainda não dá tempo e nem tamanho ainda, né? Que a cardume ainda é um cardume pequeno, mas eu queria, meu sonho, outro dia a gente conversou, acho que também foi na live do peixe, eu acho, de fazer, ou não, acho que foi no do Ultravioleta, de conseguir fazer um canal lá dentro para todos os produtores e atores e elenco e ficha técnica se falar e se promover, e tipo assim, vem cá, vamos trocar figurinha e fazer um filme junto aqui, Sul e Nordeste, tipo como chama aquele aplicativo de coisa de... Tinder. Não! De trabalho! De trabalho! Mas para os produtores independentes conseguirem, pra gente conseguir também fazer essa rede, que já rola muito, né, dos coletivos das próprias cidades, mas de conseguir fazer essas redes intermunicipais e interestaduais, assim, e todo mundo que tá fora desse lugar de privilégio, de repente tomar conta da porra toda. Total. Não, total. Esses É uma espaços, potência, a gente tinha que fazer outro live com essa E galera. é tanta gente boa, fazendo uns filmes foda, sem grana. E esse povo tá aí sentado lá no dinheiro, pegando todos os incentivos e patrocínios e empresas e tudo, fazendo esse filme de bosta. E na hora que a galera se juntasse, sério, gente, não ia ter pra ninguém, não. A gente dá pra fazer esse canal de comunicação ali dentro. Deixa a plataforma ficar grande. Vai rolar, gente. Vocês estão aí no caminho ótimo. Vai rolar. Mesmo. Total, gente. Ó, então é isso, né? 9h30 da noite. Eu queria agradecer a todo mundo. Que papo bom. Minhas perguntas vão todas agora aqui serem deletadas nesse arquivo Você vai mandar TXT. tudo no grupo pra eles responderem. Vou ter que mandar. Eu queria tanto saber como é que vocês fazem a coisa em Porto Alegre, como é que fazem as coisas em Recife, que tem uma produção incrível, maravilhosa, assim, super foda pra caramba. Mas enfim, a gente tem um horário, né? A gente tem que terminar uma hora. A Carlinha do Rio, amor. Hã? A Carlinha do Não, Rio. eu tô falando das meninas do Sul. Também, É porque eu acho o São Paulo, Rio e BH, a gente tá próximo aqui, né? A gente vai lá pra cerveja e volta. Mas é muito... Gente, a única coisa que tá longe é a Lua, viu? A gente vai rodar, vai bater esse Brasil inteiro e a gente vai fazer uma gangue foda. Vamos fazer uma itinerância cardume na hora que acabar a pandemia. Bota fé. A gente leva, chama a galera do Curto na Kombi, vamos fazer uma itinerância cardume. Oh, ia ser incrível. Ia ser incrível. Não dá ideia não que eu vou. Gente, muito obrigada. Obrigado demais. Muito obrigada. Ó. Obrigado. Obrigada a vocês. Vocês são por os tudo. Obrigado a vocês. Obrigada. Ó, e Vini BH. Foto. Pera, calma, não se vão. A gente tem que tirar foto, calma. Tirar a foto hoje é dar print da tela, né? Agora mudou. Vamos lá, ó. Print screen aqui. Aê! 3, 2, 1. Aqui. Ixi, o cachorrinho acho que não saiu, olha. O fofo saiu, mas o cachorrinho... Ele tá meio tímido. Ele tá com sem roupa. timidez, moço. 3, 2, 1. E agora eu acho que foi, hein? Deixa eu ver. Tem que colar no paintbrush, aquelas coisas, né? Cola no paintbrush, vê se ninguém piscou. Gente, então vamos ter atenção com o nosso Pink Money, né? Deixa eu ver. A Andressa piscou. A Andressa piscou. Vamos, que a gente tira outra. Vamos lá. A outra? Agora ela vai olhar também. Preparou. Eita, vira a cabecinha, olha pra nós, olha pra gente. Vem pra cá, moça. Não quer. 3, 2, 1. E agora vamos ver. Calma. Agora eu fiquei nessa. Ficou ótimo. linda. Ficou linda a foto. Ficou linda. Ó, gente, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A gente vai lançar esse conteúdo, a gente vai passar pro YouTube em breve. A gente vai lançar no YouTube com um texto falando sobre tudo que a gente conversou, pra gente poder, enfim,
São muitos conhecimentos, muitas coisas, muitas histórias, enfim, experiências e coisas que são importantíssimas a gente ter. Então, ideal de fazer, compilar esse material e depois a gente vai lançar isso tudo gratuito, assim, de fora da plataforma lá no canal do YouTube, para a gente poder ver se a gente traz mais peixes aí para nadar e fazer arte no Brasil de forma cada vez melhor e cada vez mais. É nóis. Gente, vem assistir a sessão de quinta, tá incrível. Sim. 2 filmes incríveis. Com certeza. Vó, E as Senhora outras são Lésbica, verdade. e não é só isso, né? Não é só isso. Estarei presente. Show. Please. Obrigada. Um beijo, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada, boa Oi, noite. gente. Obrigadão. Boa noite. Prazer todo. Prazeraço, valeu. Prazer em conhecer a todos. Até depois. É... Até.